final de cada 7 anos, vocês devem cancelar as dívidas. Esse capítulo 15 vai tratar de algumas questões sociais. Então, do versículo 1 até o versículo 6, é o SPC ou Serasa do povo que estava no deserto. Como é que lida com as dívidas? Deuteronômio 15, do 1 ao 6. Do 7 até o 11, é orientação social. São leis em favor dos menos favorecidos, pobres. Então, Deuteronômio 15 são leis sociais, para organizar a nossa convivência como sociedade, dada aquele povo lá no deserto, porque eles saíram do Egito, então eles estão agora aprendendo como ser uma nação, porque antes eram só povo, nômades. No Egito, tiveram uma certa proeminência por causa de José, mas depois que José morreu, com o passar do tempo, eles foram perdendo prestígio até se tornarem escravos. Então agora eles estão no deserto, nesse ponto da história, acampados na região de Cádiz Barneia, já há cerca de 39 anos, tá? Essa ideia que a gente tem de que o povo andou no deserto 40 anos, andando todo dia, essa ideia não é bíblica. Porque a lei da festa da Páscoa, orientações para construir o tabernáculo, festa de Pentecostes, festa das colheitas. Como é que você constrói tabernáculo, faz culto, planta e colhe, se você está andando todo dia? Impossível. Então só tem uma conclusão lógica. O povo saiu do Egito, desceu para a península do Sinai, onde ficou ali alguns dias, no máximo 40. Ali o Senhor deu a lei através de Moisés. Dali eles partem então para Cádiz Barneia, onde ficam 39 anos e alguns meses, até que Moisés desaparece e Deus chama Josué. E Josué então atravessa o Jordão, conquista Jericó, e a partir dali começa toda a conquista da terra prometida, que futuramente seria dividida em tribos, e que depois seria liderada pelos juízes, depois pelos reis, depois se dividiria, o norte perdeu para a Síria, o sul perdeu para a Babilônia, depois volta, reconstrói, vem ali os profetas pós-exílicos, 400 anos de silêncio, aí Jesus nasce, aí nós conhecemos a história do Novo Testamento. Então, nesse momento da história, eles estão em Cádiz Barneia, com o tabernáculo montado, as tribos, 2 ao norte do tabernáculo, as 3 maiores ao sul do tabernáculo, 3 médias a leste, 3 médias a oeste. Você percebeu a figura que se formou? O tabernáculo está no meio. A orientação foi: essas 2 tribos menores fiquem no norte, as 3 maiores fiquem no sul, as médias a leste e a oeste. Que figura que formou aqui? Então, o que é que aconteceu? O povo acampou, se passaram 39 anos, aquela geração que saiu do deserto, morreram todos. Só ficaram vivos Josué e Calebe. Essa geração que nasceu no deserto não estava no episódio do Sinai, quando Deus deu a lei através de Moisés. Então, o livro de Deuteronômio, que literalmente significa segunda lei ou outras leis, deuteros, nomia, outras leis, eu prefiro essa tradução. É, na verdade, um resumão. Os 40 anos estão acabando, daqui a pouco a gente vai herdar a terra. E o que é uma nação? Um povo numa terra regido por uma lei. O povo já existe, a terra já está prometida, eles precisam da lei. Por isso que Deus está usando esse processo, que durou 40 anos,
para dar-lhes a lei, a maneira como eles viveriam na terra, para não perdê-la e servirem de exemplo para todas as nações ao redor. Então, já que aquela geração morreu, e agora só tem uma turma nova que nasceu no deserto, Moisés, orientado e inspirado por Deus, reúne o povo e diz assim: vamos fazer um resumão das leis. E vamos aprofundar em cada ponto daquela lei que nós recebemos lá atrás, para que a nossa convivência seja de acordo com o que Deus quer. E aí ele começa: nessa área da nossa vida, Deus quer que a gente faz assim, 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 assim. Nessa área, assim, 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 assim. Aí chega aqui: quem tem dívida, vai fazer desse jeito. Em relação aos pobres, desse jeito. Em relação aos escravos, aí é a partir do versículo 12. Se um de seus compatriotas, hebreu ou hebreia, for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante 6 anos. Mas no 7º ano, você lhe dará a liberdade. E quando você o puser em liberdade, não o mande embora de mãos vazias. Liberalmente, ou seja, com toda a generosidade possível, você deve lhe fornecer animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu lagar. Daquilo com que o Senhor seu Deus o tiver abençoado, você dará ao escravo que está sendo liberto. Lembre-se de que você foi escravo no Egito, e de que o Senhor seu Deus o resgatou de lá. Por isso, hoje estou dando esta ordem a você. Se, porém, o escravo disser: não quero me afastar de você, porque ama você e a sua casa, por se sentir bem com você, então você deve pegar um furador e furar a orelha dele na porta da cidade, não é porta da casa não, porque eles moravam em tendas. Então você pega o furador, fura a orelha dele e ele será seu escravo para sempre. Faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Não pareça aos seus olhos algo difícil deixar que ele fique livre. Não bota dificuldade não. O cara trabalhou para você 6 anos? Sim. 7º ano você libera ele. Ah, mas e se ele quiser ficar? Aí você leva ele na porta da cidade, onde é feita a assembleia, a reunião dos sábios para tomarem as decisões. E ali na porta, onde as decisões são tomadas, você apresenta e diga: olha, os sábios, esse homem é meu escravo, já trabalhou 6 anos, é o 7º ano dele, eu dei a ele a liberdade, mas ele quer ficar. Os sábios, com a palavra o escravo: sim, é verdade, eu quero ficar, porque gosto dele e gosto da casa dele. Pois não, então ele é seu escravo para sempre. Marque a vida dele com um sinal, para que todos saibam que ele é seu escravo e não pode ser liberado nunca. Qual é o sinal que eu tenho que fazer? Pega isso aqui e fura a orelha dele. Difícil? Quem entendeu diz amém. Essa lei foi dada lá no Êxodo capítulo 21. Só que lá a coisa ainda estava muito no início. E agora, como é o resumão, então Moisés está aprofundando mais e dando orientações com relação aos funcionários. O problema é que quando a gente lê na Bíblia a palavra escravo, brilha na nossa mente a escravidão africana. A escravidão que o Brasil fez, que os Estados Unidos fez, que a Europa fez durante um bom tempo. Vem na nossa mentalidade o modelo de escravidão ocidental. Correntes, chibata, privações, opressão, teologia ruim. Sabia disso? Sabia que a escravidão foi apoiada durante muitos anos por um povo que lia a Bíblia
e queria autenticar a escravidão usando Bíblia, porque interpretava equivocadamente? Está lá em Gênesis. As águas do dilúvio secaram. Noé saiu da arca com seus 3 filhos, suas 3 noras e sua esposa. Não sabemos o nome delas. Povo primitivo, não faziam questão de registrar o nome das meninas. Cultura deles, lá no tempo deles, muito tempo atrás. E nós temos a Bíblia, nós temos o Novo Testamento, Jesus e os apóstolos, já melhorando essa situação, onde no Novo Testamento e nos encontros com Jesus, os nomes das mulheres são sempre mencionados. O que já foi um grande avanço para aquele tempo. Nós precisamos nos lembrar que há poucas décadas atrás, em nosso país, as mulheres não podiam nem votar. É só você dar uma estudadinha na história lá, coisa recente. Não precisa ir muito longe não. Então esse papo de que a Bíblia é machista é anacronismo. Tem como você ler a Bíblia com a mentalidade de hoje, irmão. O livro mais recente aqui foi escrito há 1930 anos atrás. Você me ajuda. Há 1930 anos atrás. Como é que a coisa acontecia? Se há algumas décadas era do jeito que era. Então, a Bíblia deve ser lida como um livro que foi escrito naquele tempo, naquela cultura, por aquele povo. Mas, olhando a Bíblia, ela já demonstra estar muito à frente do seu tempo, porque ela já dava indícios de valorizar as mulheres, sua história e suas contribuições. Até porque o povo de Deus foi liderado em uma ocasião por uma juíza, Débora. Olha o quanto isso era à frente do tempo. Então essa leitura de que a Bíblia é machista, ela primeiro é anacrônica, não está levando em consideração o tempo em que o negócio foi escrito, e a cultura. E em segundo lugar é uma leitura superficial, porque qual é o povo que foi liderado por uma mulher? Hoje está na moda, mas nos dias dos juízes, 1300 anos antes de Cristo, meu irmão. O povo hebreu foi liderado por uma mulher, amando de Deus. Portanto, o nosso Deus nos demonstra que Ele nunca teve preferência, nunca fez acepção de pessoas. Ele valoriza cada um de nós, Ele investe em cada um de nós, porque o nosso Deus é justo. Aleluia. Então Deus está dizendo assim: olha, eu sei que tem alguns de vocês que são mais inteligentes, mais trabalhadores, e tem algo especial em vocês que faz de vocês mais empreendedor do que outros. Naturalmente, alguns de vocês vão crescer e ficar mais rico do que os outros. É ou não é? É, eu queria fazer parte dessa turma e não faço. Que pena. Eu prefiro uma pena de passarinho na minha mão do que 200 voando. Zero empreendedorismo. A não ser no reino, porque no reino já está tudo garantido, né? Deus paga as suas contas. Então Deus sabia, tem uns caras que tem um negócio assim diferente, assim, lá dentro da cabeça dele. Ele olha um negócio e já pensa, vou ganhar um dinheiro naquilo ali. E aí ele vai, e não é que é. E aí Deus falou, quando esses caras especial assim, tem umas donas especial assim também, que quando é dona então, menino, sai da reta. Eles vão crescer e vão precisar de ajuda no trabalho. Então ele vai ter que ter gente para trabalhar para ele. Então deixa eu logo dar uma orientação para que esse negócio fique justo. Então quando você lê escravidão na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não leia escravidão na perspectiva ocidental. O que fizemos equivocadamente com os africanos.
E agora eu volto para terminar a explicação que eu disse de Gênesis. Quando Noé saiu da arca, Sem, Cã e Jafé, seus 3 filhos, foram comemorar. Estamos salvos, estamos vivos. E aí então plantaram um pé de uva, ou acharam já plantado, não tem informação. O fato é que colheram uvas, fizeram fermentar, tomaram, e o Noé tomou um pouco mais e ficou doidão. Ficou, irmão. Ah, o vinho da Bíblia não tinha álcool. Claro que tinha, fermentou, deixa doidão. É só deixar lá. Fermentou, já era. Não tem, lógico, as adições, a industrialização, a maneira como é feito hoje, claro. A manipulação química é completamente diferente, mas que deixava, claro, fermentou, deixa. Batata, arroz, várias coisas que se fermentar e você tomar. Então, o Noé, e começou a subir um calor nele, um calor, e ele tirou a roupa. Olha para você ver como é que o homem estava doidão mesmo. Aí os filhos dele, ih, rapaz, papai está doidão demais, Sem. É, Jafé, o homem ficou doido lá, está peladão lá, ó. Aí o Cã, aê, papai! Aí as meninas olharam, quando as meninas olharam, peladão, hein, coroa? Aí o Noé ficou com vergonha. As noras vendo ele pelado. Aí ele já estava doidão. Agora ele ficou nervoso. E aí ele falou: ô menino, você me respeita que eu sou seu pai, viu? Faz favor. Aí o Cã aproximou dele e ele disse: você será amaldiçoado porque expôs a minha nudez. E a sua maldição será: você e a sua descendência serão servos dos seus irmãos. O Sem ficou no Oriente, por isso a turma que mora ali é chamada de semitas, e todos que têm algo contra aqueles povos são chamados de antissemitas. O Jafé foi para a Europa, é essa turma mais alta, mais branca, e o Cush, que é o filho do Cã, porque o Cã logo morreu depois, pegou o caminho e descendo pelo Egito foi para a África. Portanto, os africanos são descendentes de Cush, são cuxitas, europeus jafetitas, orientais semitas. O povo lia isso e entendia, já que o povo da África é descendente de Cush, e a maldição de Cush era ser servo dos irmãos, eu que sou descendente de Jafé, e o outro que é descendente de Sem, nós podemos escravizar eles são servo nosso. Interpretação equivocada da Escritura gerou uma injustiça social que durou milênios. Mas recentemente está sendo consertada. Louvado seja Deus! Então Deus está dizendo assim: eu sei que vocês interpretaram a maldição de Cush errado. Uma hora a gente trata disso. Mas deixa eu deixar a situação então justa. Você que é mais inteligente, mais empreendedor, quando você começar a crescer e precisar de gente para trabalhar para você, você pode pegar quem você quiser para trabalhar para você. Mas pague o preço, compre. A gente trabalha para os outros, porque eles pagam um preço, sim ou não? Até aí, tudo bem. Aí Deus falou: mas eu vou botar aqui umas leis da previdência divina aqui agora. Negócio de férias, 13º, seguro-desemprego, isso aí deixa mais para frente. Mas por enquanto, vai trabalhar só 6 anos. Folga só no sábado e não tem férias. No 7º ano, você libera o funcionário. Tá, ok, Moisés, eu entendi o que Deus falou. Aí passaram 6 anos. Quando chegou no 7º ano, que eles começaram a praticar essa lei, um escravo lá e virou e falou assim: que é isso, meu patrão?
Eu amo o Senhor, eu amo trabalhar para o Senhor é um patrão muito bom, muito justo. Minha vida depois que eu vim para cá melhorou demais. Não, mas você tem que ir embora, porque a lei diz que eu tenho que te soltar. Está livre, pode ir. Aí o cara, eu não tenho para onde ir. Eu vou para onde? Eu prefiro ficar aqui. Aqui eu tenho trabalho, aqui eu tenho meu dinheirinho, aqui eu tenho minha comida, meu lugarzinho para dormir. Eu não quero ir embora não. Aí Deus, prevendo isso, falou, se o cara não quiser, então você leva ele lá no tribunal, que naquele tempo era na porta, né, na condição do deserto, na porta da tenda, depois nas cidades, na porta da entrada da cidade. Chame os sábios, os anciãos, apresente a causa, e se ele disser que quer ficar, então você marca ele, fura a orelha dele, e todo mundo quando vê ele vai saber, ele é um servo da orelha furada. Ele é escravo de alguém e não pode mais ser livre. Porque quando ele tomou a decisão de ficar e recebeu essa marca, agora ele tem que ficar até morrer. Todos entenderam? Pois bem. Eu não sei você, mas eu tenho minha orelha furada. Não falei espiritual não, Arnaldo. Porque o Arnaldo, ele é tão espiritual que ele já deu aleluia, porque ele já entendeu, ele já está lá na frente. Não dá spoiler não, Arnaldo. Ele é benção demais, né? Com 9 anos de idade, eu morava no escadão do Banco Itaú, no Morro do Cristo, em Itaperuna. Era o ano de 92 e estava na moda o Romário, fazendo gol de bico. E ele deu uma entrevista na televisão usando uma argolinha com a cruzinha pendurada na orelha esquerda, que era de homem. Eu vi aquilo, fui para a escola. Cheguei na escola, tinha uma meia dúzia lá com a cruzinha. Eu olhei e falei, eu quero essa cruzinha também. Eu não tinha dinheiro, não tinha condição de comprar nem argola, nem cruzinha. Minha mãe, coitada, trabalhava para dar conta de tudo sozinha. Aí os amigos do escadão, teve um amigo lá, Bruno, Fausto, Saulo e Bruno, 3 amigos que moravam lá. O pai deles era garimpeiro lá em Rondônia, e o pai morreu lá numa treta e tal, e eles ficaram lá, e a mãe deles sozinha, a minha também sozinha, nós embolava lá e era criado meio tudo junto. Aí o Bruno, que era o mais velho, o Saulo do meio, o Fausto era da minha idade. O Bruno estudava no 10 de maio, que já estava no ensino médio, voltou da escola à noite e chegou com a namorada e a cruzinha. Aí eu falei, eu quero essa cruzinha também. Não falei nada com a minha mãe. Abri o negocinho de costura dela. Peguei uma agulha. Peguei minha lata, uma lata de Nescau que eu tinha com a linha de soltar pipa. E a beirada da linha, você sabe, fica com cerol, né? Cola de madeira com vidro, né? Faz o cerol. Aí eu peguei um pedaço daquela linha com cerol, olha aqui. Botei na agulha. Peguei 2 pedras de gelo, a engenhosidade de um menino de 9 anos. Botei 2 pedras de gelo, um do lado, outra do outro, assim, segurando com um pano, até derreter. Aí a orelha ficou durinha, dormente. Aí eu fui na frente do espelho, com aquela agulha, e furei, puxei, cortei, e ficou com aquela linha de cerol. Aí eu falei, agora aqui, não, porque eles falaram assim, ó, não pode deixar cicatrizar, senão fecha. Aí eu ficava, e daqui a pouco eu lembrava, aquele sangue dava um tal, aí a linha grudava, eu pegava aquela linha de cerol, fazia para frente e para trás, para abrir o buraco, aí descia sangue. E fui para a escola no outro dia com aquele pedaço de linha. E eu lembrava, e aquele vidrinho do cerol. E aí eu arrumei um esquema com meus amigos lá, nós fomos num circo e fizemos um negócio que eu não posso contar, que minha mãe vai assistir depois. Eu sei que eu dei um jeito e botei minha argolinha com a cruzinha. Aí fiquei usando brinco um tempão. Aí depois eu mesmo, sozinho, com uns 13, 14 anos, achei aquele negócio meio coisa, aí larguei. Ainda tem o buraco. Depois se você quiser lá embaixo eu te mostro. Tem gente aqui que não tem orelha furada?
continue assim, tá? Não precisa furar não. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é que quando um servo, quando um funcionário, quando um escravo de alguém deixava que furasse a sua orelha, não é esse furo de brinco, era na verdade um corte que se fazia. Se você ler o Salmo 40, as traduções mais novas, infelizmente, traduziram de maneira que fica dúbia, e nem sempre a gente entende. Mas no Salmo 40, se eu não me engano no verso 6, o Davi diz assim: o Senhor, Ele é o meu Senhor, eu sou servo dEle, Ele botou a lei dEle em mim, e Ele furou a minha orelha. Nas traduções mais recentes está: abriste os meus ouvidos. Aí fica dúbio, parece que abriu o ouvido no sentido de deu entendimento, né? Fez com que eu ouvisse melhor a tua lei. Não! A tradução correta aí é: furaste a minha orelha, igual a lei do servo da orelha furada. Davi estava dizendo para Deus, tanto que ele vai nessa poesia linda, e o último verso desse salmo ele fala: o Senhor me fez livre. Mas antes de falar que Deus fez ele livre, ele disse: eu sou servo dele, da orelha furada. E a lei diz que o servo da orelha furada nunca mais será livre, ele ficará servindo aquele Senhor até morrer. Aí a gente vai para o Novo Testamento, e Paulo, escrevendo aos Coríntios, a cidade de Corinto era muito libertina, por isso a carta aos Coríntios é a que Paulo pega mais pesado, porque o negócio lá rolava solto. E aí Paulo diz para eles: vocês, com essa libertinagem, vivendo de maneira corrompida, depravada, imoral, vocês acham que são livres, porque vocês fazem o que querem. Mas deixa eu ensinar um negócio para vocês. 1 Coríntios, capítulo 7, se eu não me engano, né? A partir do... é 7 mesmo. Ali por volta do 15 para frente, mais ou menos. Vocês acham que são livres, mas na verdade vocês são escravos. Se o não crente quiser separar-se, que se separe em tais casos. Não fique sujeito a servidão. Servidão aí, escravidão, ok? Mas se nem o irmão nem a irmã, Deus chamou vocês para viver em paz. Pode seguir, Miguel, vamos comigo. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe salvará a sua mulher? No mais que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isto que ordeno em todas as igrejas. Deus chamou a gente de um jeito e para um negócio. O que é que Deus chamou? Vamos, Miguel. Foi alguém chamado estando circunciso? Você era judeu e tem o sinal da circuncisão porque é judeu? Continua circunciso, não tem problema não. Foi alguém chamado estando incircunciso? Você é gentio e não foi circuncidado? Precisa circuncidar não. Fica do jeito que está, porque Deus não está preocupado com a marca que é feita no corpo. 19. A circuncisão em si não é nada. Também nada é, mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. A lei, para os judeus, vale a lei, irmãos. Ainda era a mesma ideia. Então o que Paulo está falando? Você é funcionário de alguém, já completou 7 anos de serviço, quer sua liberdade? Vai embora. Agora, o último para fechar com chave de ouro, Miguel. Pois quem foi chamado no Senhor, mesmo sendo escravo,
é liberto, porque pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre, parece livre, mas é escravo de Cristo. O que é que Paulo está dizendo, irmãos? Os coríntios acham que são livres porque eles fazem o que querem, mas isso é escravidão. Porque a verdadeira liberdade é a capacidade de dizer não para aquilo que nos prejudica. Vou repetir para você postar aqui, essa veio quentinha. A verdadeira liberdade é a capacidade de dizer não para aquilo que nos prejudica. E o cara fala, não, eu sou livre, quiser beber eu bebo. Tem até uma música aí, né? Eu vou só cantar a música para ilustrar, eu não estou fazendo disso um louvor, você não escandaliza não, pelo amor de Deus, hein? O cara canta aí, se eu quiser beber eu bebo, se eu quiser fumar eu fumo, pago tudo o que eu consumo, ninguém tem nada a ver com isso. Essa é a ideia mundana de liberdade. Aí Paulo está falando, na verdade isso é escravidão, porque ele não consegue ficar sem beber, ele não consegue ficar sem fumar, ele está se matando e não consegue parar, ele é que é escravo e não sabe. E eles acham que nós é que somos escravos, porque a gente não bebe nem fuma. E uma vez num churrasco de família, um familiar meu perguntou para mim, por que você não bebe? Eu falei, porque eu não quero. Mas seu pastor não vai saber não. Eu falei, mas eu não estou preocupado com o meu pastor. Está preocupado com quem então? Eu falei, estou preocupado com a minha vida. Eu não bebo porque eu não quero. Mas você não pode? Posso. Tudo me é lícito. Então por que você não bebe? Porque nem tudo convém. Então se você quiser, você pode? Posso. Então por que você não bebe? Porque isso não me edifica. Eu me conheço, conheço minha genética, conheço minha família, sei o final desse filme. Não quero vivê-lo, vou mudar a história, vou mudar o percurso e vou chegar em outro lugar que os meus familiares chegaram usando esse troço. Eu não vou botar mais isso na minha boca, não quero isso prejudicando a minha vida, principalmente com Deus. A verdadeira liberdade é a capacidade de dizer não para aquilo que nos prejudica. Se você não consegue dizer não para o que te prejudica, você é escravo disso. E quem está aqui há mais tempo, quem está aqui há 7 anos, levanta a mão. Levanta, Fausto. Sete anos ou mais, Rosemary. 7 anos ou mais. Levanta a mão então. Eu falei 7 anos, ela não levantou não, eu tenho 23. Então, minha filha, 7 anos ou mais, porque 7 anos é o tempo que eu estou aqui. Quem está aqui no início, desde quando eu cheguei, sabe. Eu tinha um vício, só que eu não sabia que tinha. E vocês, ao invés de me ajudar, ainda me atrapalhava. Olha o meu gabinete de quantidade de presente que eu tenho lá, que vocês me deram. De Coca-Cola. Aí eu ia fazer uma visita, já estava lá no congelador. Aqui, pastor, ó, Coca-Cola sua. Vocês são uma bênção, viu? 2 litros, 4 litros, 6 litros, 8 litros, 10 litros. Chegou um tempo que eu estava bebendo 15 litros por dia. Parei, ué. 10 litros, 14 litros. Acordava, café da manhã, pau. Vinha para a igreja, tal. Ia almoçar, blau. Vinha para a igreja de tarde, vamos jantar, tal. Assistir um negócio, vamos comer uma sobremesa, pam. Tomei um banho, vou dormir. Pegava uma madeirinha de 1,5 litro e botava assim embaixo da cama, Ana Paula, mamou para mimir. Aí eu virava de ladinho, dava só aquele e pá. E fui. Até que um dia, estava lá no Parque do China, num retiro de pastores. Quem já foi lá conhece a piscina, tem uma piscina lá que é coberta, aquecida e tal. A tarde acabou, chegou a noite, e aí o negócio é coberto, não percebi que tinha anoitecido, batendo papo e tal. Daqui a pouco alguém olhou a hora e falou, vou lá para a palestra. Falei, rapaz, que horas são? Meu Deus, não quero perder a palestra. Aí saí correndo, já estava na piscina a tarde inteira, só enxuguei, botei a roupa e fui correndo
Aí passei lá no refeitório, falei, se eu não comer agora, depois fecha, eu vou ficar com muita fome. Aí peguei uma salada, uns pedaços de carne, comi rapidinho e fui correndo, porque eu não queria perder a palestra. Aí o cara está falando lá e eu estou... Nossa Deus, essa carne não caiu bem, é um negócio ruim, até que eu atinei, falei, eu não tomei uma coca. Eu vou lá tomar uma coca, e eu assim, termina logo, homem, para eu ir lá beber minha coca. E o homem tá de slide, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Eu sei o que você passa. Eu sei o que você pensou também. E o homem não parava de falar, e estava boa, e eu lá, e ele, amém. Quando ele falou amém, eu parti, cheguei lá tudo fechado. Aí eu fui na recepção, moça, em nome de Jesus, a senhora não está entendendo a seriedade desse negócio, abre lá e deixa eu pegar, pelo menos uma latinha. Senhor, infelizmente fechado, não pode, não tem como, não, chama o China, chama o Felipe, pelo amor de Deus, fala que é o Manu. Dona, me ajuda, eu vou morrer. Ela falou, senhor, por causa de uma Coca-Cola? Aí eu falei, gente. Aí fui para o quarto, comecei a mandar mensagem para os pastores, ei, alguém tem uma Coca aí, Coca-Cola, ninguém tem uma Coca, pelo amor de Deus. Chamar nos quartos, gritando lá no China, alguém me dá uma Coca! Ninguém, 00:30. Os caras me zoando, e eu já tremendo. Peguei o carro, com 4 pastores amigos, e fui para a BR, e fui achar uma Coca-Cola na rodoviária de Venda Nova do Imigrante. 1:30 tremendo, entrei na rodoviária, olhei assim, e vi aquela bichinha suada de vidro, aquela de vidro. Falei, me dá meu filho, me dá. Aí, o que é isso? Me dá a Coca, me dá. Ele abriu, que sabe aquela fumacinha assim de vidro? Aí eu sentei na cadeira assim, encostei na parede da rodoviária, botei aquele litro na boca, bebi tudo e fiz assim, ó. Quando eu acabei de fazer isso, eu falei, eita, que eu fiz igual um noiado agora, hein? Igual um noiado quando usa droga, velho. Falei nada, só pensei. E os caras já falando com o cara, pega umas 4 de 2 litros aí, quem vai levar? Ele vai levar. E eu lá sentado e pensando, gente, eu bebi coca igual eu estivesse usando droga. Uai, meu Deus, eu estou viciado nesse negócio? Aí Deus fez igual o Cabi. 15 litros por dia, meu filho, será que tá? E aí eu fechei os meus olhos, pedi perdão a Deus e tomei ali uma decisão. Nunca mais coloco Coca-Cola na boca. Não porque eu não posso, mas porque eu sou livre. E ser livre é ter a capacidade de dizer não para aquilo que te prejudica. Eu não posso depender de Coca-Cola. Eu preciso depender só de Deus. Daquela noite, nunca mais, nenhuma gota. Retiro agora em maio. Nós vamos, né, pastor Ximenes? E vai inteirar 5 anos que isso aconteceu. Nunca mais. Tem lá no gabinete, tem na casa de vocês quando eu vou, e quem sai comigo, quem convive comigo sabe, nunca mais nenhuma gota. O cara trabalhou 6 anos. Chegava no 7º ano, ele podia ser libertado. E ele olhava para o Senhor dele e dizia assim, mas eu não quero ir. Eu quero ficar. Pode rasgar a minha orelha, pode colocar em mim a marca que a lei exige, porque enquanto eu viver, disse o texto, eu quero ficar contigo na tua casa. Meu irmão,
Eu conheci esse senhor tem uns 23 anos. E há 23 anos atrás, eu conheci ele, e conheci ele como um pai que eu precisava. Porque na parábola do filho pródigo, a primeira pregação que eu ouvi na minha vida foi: Deus é o pai que você precisa. E eu tomei uma decisão: eu quero ser filho desse pai. E o pastor Nilson de Márcio disse: filho pródigo, volta para casa, Deus te espera de braços abertos. Eu corri e abracei aquele homem. E naquela noite eu me tornei servo, filho. E aí eu comecei a frequentar a classe de batismo, que naquele tempo, lá naquele contexto, ainda se chamava classe dos catecúmenos. Ela não está ouvindo o áudio, não está impossível. Ela não está não. Eu não acredito, não. Ela não vai me dar essa ilustração tão boa assim, fácil, não, vai? Quem está comigo? Quem está comigo? Aí eu comecei a frequentar a classe dos catecúmenos, para ser preparado para a profissão de fé e o batismo. E aí eu faltei uma aula, porque no Natal eu precisei viajar com minha família para a casa da minha avó, então faltei a aula. Quando eu voltei, na semana do Réveillon, o batismo seria no culto da virada. O pastor Nilson então disse: meu filho, infelizmente você não pode batizar, porque se faltasse uma aula não podia. E então eu chutei o balde e fui com o primo e amigos, curti o Réveillon. E ali eu dei uma flertada assim, falei: quer saber? Eu conheci o Senhor, eu conheci a casa do Senhor, mas cara, na moral, por causa de uma aula eu não posso batizar? Ah, sai fora, isso é escravidão, eu quero ser livre. Aí eu flertei com a liberdade. E aí, um acidente automobilístico abriu os meus olhos e eu voltei correndo. E no primeiro culto que eu fui, depois dessa desviadinha que eu dei, cheguei num domingo de manhã, programação infantil, a música que estava sendo cantada era: cuidado, pezinho onde pisa. Um acidente automobilístico. Falei: que é isso, Deus? Aí não, ué. E aí tivemos um culto, com a presença de um missionário, que naquela noite fez um apelo. E não foi um apelo para aceitar Jesus. Foi um apelo vocacional. Ele fez um apelo para servir a Deus, sendo chamado por Deus, para exercer um ministério, entregar a vida para Deus fazer o que Ele quiser com a vida da gente. Naquele culto eu tomei a segunda decisão. Eu tomei a decisão de ser um servo de Deus. Não sei como, não sei quando, não sei onde, mas eu estou aqui e digo sim. Daquele culto até hoje, é lógico que eu tive várias oportunidades de sair por aquela porta e não voltar nunca mais. E não foi por falta de oportunidade nem de desejo. Aliás, no ministério, esse é um desejo latente, semanal. Então, por que é que eu volto? Mesmo querendo não voltar. Porque a minha orelha está furada. Quando eu deixei ele furar a minha orelha, eu tomei a decisão. Porque um servo que ia à porta, e uma vez marcado pelo seu Senhor, ali ele tomava a decisão
definitivamente. Agora não tem como voltar mais atrás. E eu expliquei isso tudo para te falar só uma coisa nessa noite. Sua orelha precisa ser furada. Você precisa de uma vez por todas tomar essa decisão de permanecer na casa dele e na presença dele. Você leu comigo o que motivava o escravo de ficar na casa do seu senhor era: quero ficar contigo na tua casa. Deus tem muitos servos que passam 6 anos trabalhando, mas nunca perdem no 7º ano a oportunidade de se verem livres. Mas nessa noite essa dinâmica pode acabar na sua vida, se você permitir que Ele, pelo poder do Espírito dEle, cause em você uma marca tão profunda, que você nunca mais vai querer sair da presença e da casa dEle. Você vai servi-lo com alegria, com satisfação, para todo sempre, e isso não será um peso, porque o jugo é suave e o fardo é leve. Portanto, o apelo aqui é duplo. Quem não tomou a decisão pode tomar, e quem já tomou, mas está flertando aí nesse 7º ano, tem que tomar de uma vez por todas. Você vai continuar querendo sair no 7º ano, ou você vai deixar ele furar a sua orelha? Porque o nosso Deus é compassivo, e Ele quer nos dar a verdadeira liberdade. O tema desse mês é Viva a Compaixão. E o título dessa mensagem é Viva a Compaixão e a Liberdade do Senhor. Porque Ele tem compaixão, Ele quer nos dar a verdadeira liberdade. Como disse Paulo, a verdadeira liberdade é ser escravo de Cristo. Só assim você vai conseguir dizer não para aquilo que te prejudica. Tem alguém nessa noite que quer ter a sua orelha furada? Paulo dizia: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. No Antigo Testamento, era uma marca física. Quando olhavam para uma pessoa andando na rua, não importa onde, não importa a roupa que ele está usando, não importa a cor da pele, não importa nada, se você visse uma pessoa na rua, e ela tivesse com a orelha cortada, rasgada, com uma fenda, você imediatamente identificava: ali está um escravo que decidiu ficar na casa do seu Senhor para sempre. Paulo não tinha fisicamente a orelha furada, mas ele dizia: eu carrego as marcas de Cristo. E só Paulo sabia a profundidade dessa marca, porque desde que ele foi alcançado, naquele caminho para Damasco, até o último segundo de sua vida, ele foi um servo da orelha furada, que ficou com o Senhor e na casa do seu Senhor, enquanto ele viveu. Você precisa tomar essa decisão, e tem que ser hoje. Das duas uma, meu querido: ou você aproveita o 7º ano e vaza, e está tudo certo, está na lei. Você crê em Cristo? Te vejo no céu. Você crê? Te vejo no céu. Vai com Deus. Agora, se você quer parar de flertar com essa liberdade e quer experimentar a verdadeira liberdade, o meu conselho para você é: deixa ele furar a sua orelha. Porque vão olhar para você e vão ver a marca, e vão dizer: ali vai um escravo que decidiu ficar na casa do Senhor e na presença do seu Senhor, trabalhando para Ele com alegria enquanto Ele viver.
E eu sei que tem gente nessa noite que tem que tomar essa decisão. Se é você, só me mostra a palma das suas mãos e diz assim: sou eu aqui, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Em Cristo nós temos a verdadeira liberdade. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua compaixão e pela liberdade que o Senhor nos concede. Pois em Ti, pelo poder do Teu Espírito, temos domínio próprio para dizer não para aquilo que nos prejudica e dizer sim para o Senhor, porque no Senhor nós temos a verdadeira liberdade que nos conduz à vida e vida eterna. Obrigado porque hoje foi noite de salvação. Obrigado porque hoje foi noite de liberdade, noite de libertação, pois essa é a verdadeira libertação, sermos escravos do Senhor, dizendo não para aquilo que te desagrada, vivendo no centro da tua vontade, experimentando da tua bênção, porque não há ninguém melhor que o Senhor, e não há lugar nenhum melhor do que a tua casa. Amamos a tua presença, amamos a tua casa. E muitos de nós queremos o Senhor, mas não queremos a casa do Senhor. Mas a lei é clara: quer ficar com o Senhor, tem que permanecer na casa dele. Quer ficar com o Senhor, tem que permanecer na casa dele. Aleluia. É por isso que nós estamos aqui. Não é por causa dessas paredes. O Senhor não está dentro desses tijolos. É porque nós estamos reunidos aqui. O Senhor nos marcou profundamente. O Senhor fez uma marca no nosso coração, de forma que, ainda que tenhamos a oportunidade, não sairemos da tua casa, porque é aqui que habita a tua presença, e o nosso maior prazer é trabalhar para o Senhor. Porque no mundo tem muitos patrões ricos, alguns até justos, mas o Senhor é o dono do universo. Portanto, nós não nos rebaixaríamos em ser escravo de um homem, se podemos ser servos do Senhor. E essa é a nossa decisão nessa noite: sermos alvos da tua compaixão, e assim experimentar a verdadeira liberdade que só o Senhor pode nos conceder. Só no Senhor abandonaremos aquilo que nos escraviza. Só no Senhor abandonaremos aquilo que nos prejudica. Só no Senhor abandonaremos a oportunidade de ir embora, porque decidimos ficar. O maior cargo que alguém pode ter nessa vida é ser um servo do Senhor. E que sejamos todos servos da orelha furada, carregando as marcas de Cristo, tendo prazer em servir ao Senhor. E o Senhor, de bônus, o Senhor ainda não nos chama mais de servos, nos chama de amigos. Nos trata como filhos, porque o servo tinha toda a liberdade, mas ele não sentava na mesa com o Senhor, só os filhos. E o que é que o Senhor fez conosco? O Senhor nos chamou para dentro de casa, e ainda nos convidou a sentar na sua mesa junto contigo, partindo do teu pão e nos alimentando com a tua palavra, nos chamando de filhos, de amigos, e nos dando acesso à tua intimidade. Meu Deus, como é que o Senhor pode ser tão bom? Mesmo nós sendo falhos, o Senhor continua sendo bom. Obrigado, Deus. Obrigado por ter furado nossa orelha. Obrigado por ter nos deixado ficar. E para onde nós iremos, se só Tu
tens palavra de vida eterna. Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Para onde eu vou voltar? Eu vou voltar para onde? Não tem amigo melhor do que o Senhor. Eu vou voltar para onde? Vou voltar para o skate, para o basquete? Não dá mais, eu estou velho, não dá mais. Eu vou voltar para onde? Para o mundo? Vou beber Coca-Cola achando que isso é o verdadeiro prazer? Sendo que eu posso ser um instrumento em tuas mãos, viver na tua casa, na tua presença, no centro da tua vontade, e ter o privilégio de ser usado pelo Senhor para alcançar e transformar vidas. Eu não abro mão disso nunca. A tua casa é o melhor lugar deste planeta, e eu não sairei da comunhão com os meus irmãos, porque eu escolhi firmemente em meu coração, diante de todos, dizer: só servirei ao Senhor, só serei escravo de Cristo, e nada neste mundo vai me fazer mudar de ideia, porque o Senhor conseguiu satisfazer os meus anseios, as minhas necessidades, e não tem prazer deste mundo que se compare ao que o Senhor me dá todos os dias. Obrigado, Deus, Tu és maravilhoso. Eu tenho certeza que muitos aqui oraram junto comigo agora. Talvez não com as mesmas palavras, mas na mesma intenção. E o meu desejo é que o Senhor também contemple a fé deles, o desejo deles, a decisão deles, para que desta noite em diante, assim como naquela noite lá em Venda Nova, eu decidi dizer não para aquilo que me prejudicava, que nesta noite haja libertação, e que possam dizer aqui em seus corações: não vamos continuar com o que nos prejudica, vamos dizer sim para Deus, e permanecer na casa dEle, servindo a Ele, porque nesta noite Ele furou a nossa orelha. Louvado seja o Senhor, pelos séculos dos séculos. Amém.